Boa noite a todos, boa noite a todas. Sexta-feira, 19h30, vamos caminhar com Jesus? Bom, pessoal, estamos aí, estamos caminhando com Jesus, né? Conseguimos completar mais uma semana, né? E a coisa continua puxada, né? O pessoal nós estamos dizendo assim, Bernardo, mas está desacelerando o número de casos. Pessoal, desacelerando é um termo um pouco, vamos dizer, enganoso, né? Quer dizer que não está subindo tão absurdamente, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Essa semana, então você tem 5 semanas desse ano, nós já atingimos mais casos na cidade do Rio de Janeiro do que no ano passado inteiro. Nós já estamos com 315 mil casos na cidade do Rio de Janeiro, cresceu já mais um pouco. Então, assim, pessoal, tem que usar máscara, né? E aí é muito gozado que eu tenho visto algumas pessoas falando assim, Bernardo, máscara não está funcionando, porque as pessoas estão usando máscara e continua aumentando. Estão usando máscara mais ou menos, né? O que tem de gente com máscara no queixo, né? Com máscara tampando a boca, mas não tampando o nariz, né? Mas não usando máscara ao ar livre. Ah, Bernardo, mas pode não usar. Quer dizer, poder pode, não quer dizer que deva não usar, né? Se a prefeitura disse assim, você pode usar máscara, eu continuo usando máscara. Olha, vocês podem ver, meu nariz está marcadinho, ó. E eu cheguei tem quase uma hora, né? Não parei até agora não, porque eu cheguei a fazer umas outras coisas, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não é porque você pode não usar máscara em ar livre que você tem que não usar máscara em ar livre. Nota a diferença? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, sabe? Porque, vamos dizer assim, quem fica doente é a gente. Quem fica doente é o parente da gente, é o amigo da gente, né? Então a gente tem que ficar muito alerta para isso, né? Hoje, inclusive, a gente teve reuniões a mais, né, para discutir essas coisas. Então, assim, não está na hora de relaxar, pessoal, tá? Está na hora da gente insistir em manter as coisas da forma o mais né? A gente está muito cuidado, né? Hoje eu cheguei em casa, as leituras de domingo, entrou alguém. Creito, Padre Creito! Opa, meu amigo! Paz e bem, boa noite! Seja muito bem-vindo aqui à live. Eu já li o Evangelho de domingo, já li as leituras de domingo, já preparei minha homilia, né? Vamos dizer assim, já até arrumei o resumo da minha homilia, que eu vou mandar para algumas pessoas, aquelas que quiserem receber, né? Algumas já me pediram, inclusive para receber hoje, sexta-feira, porque elas usam no fim de semana, então elas pedem esse resumo, né? Outras recebem no domingo, pediram para receber no domingo, eu mando no domingo para elas cedinho, porque eu tenho minhas atividades, né? É o único momento que eu leio a leitura antes do dia. A leitura de hoje, por exemplo, eu li hoje, de manhã, durante as laudes, né? Mas a de domingo eu faço antes, porque eu faço essa coisa. E eu acho que eu vou fazer uma interpretação muito diferente da interpretação que as pessoas habitualmente farão no domingo que vem, no quinto domingo do tempo comum. Eu acho que eu vou fazer uma reflexão bem diferente, mas muito atual, muito necessária, ainda mais para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, talvez até para o mundo inteiro, mas com as notícias tão terríveis que nós recebemos nos últimos dias, eu acho que essa reflexão é essencial. Vamos começar, pessoal.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa, junto do rei, pediu: eu quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. Um soldado saiu e degolou-o na prisão. E lhe trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. A leitura de hoje é muito chocante. É muito chocante por alguns motivos. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, principalmente quando a gente é tomado pela emoção. Né? Herodes viu a filha de sua segunda mulher, ou da sua mulher, a gente não sabe bem, provavelmente da sua primeira mulher, dançando, ficou maravilhado e resolveu jurar que lhe daria qualquer coisa. Sabe, pessoal, essas coisas têm limites. Sabe, mesmo que Herodes ficasse envergonhado, mesmo que Herodes ficasse mal na sociedade, ele não poderia ter atendido esse pedido. Ele não poderia. Há coisas que não podem ser aceitas, há coisas que não podem ser permitidas. E aí, eu falo aqui, eu estou vendo que a Ellen
Ellen, minha querida filha, paz e bem, boa noite. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que não é assim. Você nunca vai poder admitir. Nunca. Sabe, a gente vive por Cristo. A gente morre por Cristo. Mas a gente não mata por Cristo. Aqueles que caminham com Jesus não matam. Aqueles que caminham com Jesus não discriminam. Aqueles que caminham com Jesus não podem odiar. Aqueles que caminham com Jesus têm que amar, incluir, acolher, proteger, respeitar. Esse é o caminho nosso. E aqui a gente tem que ver como essa opção é uma opção de liberdade. Como assim, Bernardo? Eu não posso fazer as coisas e isso me torna livre? Sim. Sim. Não fazer é um ato de liberdade. Se você não faz o mal, é porque você está livre para não fazer o mal. Se você escolhe amar, você está livre para amar. E amor gera vida. Então, amor é bom. Ponto. Tá? E ainda vou mais. Quando você realmente é livre, até as suas críticas têm um sentido. É por isso que o profeta, ele é livre. Né? Você vê o seguinte, qual era o problema? Pela lei da época, né? Como Filipe não havia deixado descendência, a esposa Herodíades deveria casar com Herodes. Bernardo deixou sim, Herodíades tinha uma filha. Não, pessoal. A sociedade da época de Jesus era absolutamente machista. Ter uma filha é a mesma coisa que não ter descendência. Tinha que ter um filho. Então, dentro da lei, era plenamente aceitável esse casamento. Mas há outras fontes que sugerem que esse casamento não tinha nada a ver com a preocupação religiosa de deixar uma descendência de Filipe. Havia, assim, uma questão de poder, de força, de comércio. Havia, por assim dizer, a possibilidade de criar o que seria hoje uma grande empresa, uma holding. Ou seja, não havia amor ali. E é por isso que João Batista vira e fala, você não pode fazer isso. Sabe, é fantástico você pensar que o profeta se dá o direito de questionar até o mais alto mandatário. Aquele que se guia pelo amor não se preocupa com as coisas, porque ele sabe que ele está fazendo o papel certo. Né? De vez em quando, eu vejo nas redes sociais, por exemplo, ataque a determinadas pessoas. Né? Nós temos até feito pelos nossos irmãos da Amazônia, eles fizeram a ladainha dos defensores e defensoras da natureza. Homens e mulheres que, na sua caminhada profética de proteção da casa comum, foram mortos. E entre essas pessoas, tem uma pessoa que eu tenho uma especial admiração, e que é uma pessoa que eu me encontrei com essa pessoa 3 ou 4 horas. E essas 3 ou 4 horas mudaram a minha vida. Inclusive, é uma dos motivos
de que hoje eu ser o homem que eu sou, eu ser o cristão que eu sou, de eu seguir Jesus, que é Josimo, padre Josimo, morto, né, no Araguaia. Lembro até hoje de eu conversando e ele falando, não, porque as pessoas estão roubando as terras dos miseráveis, as pessoas chegam na calada da noite e às vezes a comida que elas plantaram, que foi tirada, a terra foi tirada delas, está apodrecendo, elas vão lá colher e são presas porque estão roubando. A gente não pode ficar calado. A gente não pode deixar de denunciar, não pode deixar de apoiar essas pessoas. E um colega meu olhou e falou assim, mas se o senhor fizer isso, vão acabar matando o senhor não tem medo? E ele virou e falou assim, mas já tentaram me matar 2 vezes. Eu estou jurado de morte. Eu não me preocupo comigo. Eu só me preocupo com a minha mãe. Mas eu sei que a minha comunidade vai cuidar da minha mãe. 1 mês e pouco depois, eu fico sabendo que Josimo tinha morrido. Poucos dias, 1 mês no máximo após ele falar isso para a gente, Josimo morreu. Assassinado. E alguns meses depois, a mãe de Josimo vem conversar com a gente no colégio. E ela nos traz a camisa manchada de sangue, cravejada de balas. Sabe, pessoal, as pessoas podem dizer, Bernardo, mas isso é uma história de fracasso. Não é. Como não é uma história de fracasso a história de João Batista. Esses homens, mulheres como irmã Dorothy, essas pessoas se mostram ao mundo. Elas são absolutamente livres. Nada pode realmente afetá-las, porque elas estão em paz com Deus. Elas seguem Jesus e mesmo que sejam criticadas, mesmo que sejam ofendidas, mesmo que sejam humilhadas e até mortas, elas sabem em quem elas depositaram a sua confiança. Sabe, é impressionante como a gente pode imaginar que até alguns sacerdotes, na época não existia diácono, na época de Jesus não existia diácono, diácono é depois, né? Não existia bispo também, só existia sacerdote, que não era o nosso padre hoje, é outra coisa. Mas até alguns sacerdotes deviam criticar João Batista. João Batista, pela lei. E ele dizia, mas está errado. Porque quando você está em paz com a sua consciência, quando você sabe que você ama, quando você sabe que é o amor que te move, mesmo que qualquer um diga que você está errado, siga a sua consciência. Mesmo que todos digam, você não pode fazer isso, siga a sua consciência. E não sou eu que falo isso não, tá? Quem fala isso é Tomás de Aquino. Tá? Se vocês procurarem, olhem aí no Instagram, tem a frase dele e tem a referência da frase dele. Podem lá procurar no livro, que vocês vão ver que ele falou isso. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que nós somos livres quando amamos. E o profeta é livre. Porque ele ama. Um profeta não diz, isso tem que mudar, aquilo tem que mudar, porque ele é um arruaceiro. Ele não fala isso porque ele quer criar problema, tumulto. Não. É porque ele viu ali uma fonte de desamor tão grande que ele tem que chamar as pessoas ao amor. Para que isso seja revertido. Né? Como eu li na Dei Verbum, isso é escrito para que vocês conheçam, amem e amando se salvem. Né? Por isso que eu digo, é por isso que o profeta não tem preocupação com ele.
É por isso que até os grandes e poderosos diante de uma pessoa livre tremem. É por isso que os grandes e poderosos, os fortes, diante de uma pessoa livre, não conseguem ter argumentos, a não ser o argumento da ofensa, o argumento da humilhação, o argumento da violência e, às vezes, o argumento da morte. Mas nem isso é capaz de acabar com um profeta, é capaz de acabar com uma profetisa, porque eles são livres, eles amam, eles sabem em quem depositaram a sua confiança. Esse raro tipo de pessoa que realmente assume esse papel, sabe que há um profundo amor dele para com Jesus e que isso faz ele caminhar, faz ela caminhar. E sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Entrou mais alguém agora, quem foi? Luciana Pires. Oi, Luciana. Paz e bem, boa noite. Luciana, acabei de fazer a minha reflexão, daqui a pouquinho está subindo para o IGTV, tá? Mas fica aí para receber a bênção, tá? Né? Eu hoje já li as leituras de domingo, já fiz minha reflexão, né? E eu vou dizer para vocês, domingo tá boa a reflexão. Sabe, eu tô até contente porque eu li passagens que eu estou acostumado a ler, uma delas, inclusive, que me tocou muito num determinado momento da minha vida, mas hoje eu vi uma coisa diferente. E eu vou falar dessa coisa diferente no domingo. Então, domingo, 15h30, se vocês tiverem oportunidade, venham assistir. Tá? É uma reflexão que vai valer a pena. Tá? Eu acho que é uma coisa que vocês nunca tenham pensado. E assim, se vocês concordarem, eu vou mostrar, talvez vocês olhem e falem assim, meu Deus, como isso é importante. Entrou mais alguém? Renata. Paz e bem, boa noite, Renata. Você chegou tarde também, mas chegou a tempo de receber a bênção. Não tem problema. Paz e bem, Renata. Pessoal, sempre começo às 19h30, tento acabar às 20 horas. Quase sempre eu consigo. Eu já perdi uma hora ou outra. Exceto domingo. Domingo eu começo às 15h30, tento acabar às 16h, também quase sempre eu consigo. Tá? Boa noite. Boa noite, Renata. Luciana está me mandando paz e bem. Vou terminar deixando a minha bênção. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protege, tá? Se não tomou ainda todas as doses que tem direito, toma. O negócio tá puxado, não vamos bobear não, tá? Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sejam livres. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 19h30.